Olá, eu sou Lilian Lerner, sou médica oncologista e pesquisadora clínica do Instituto Américas. Estou hoje aqui com Natália. Eu sou Natália Nunes, também sou médica oncologista, pesquisadora do Instituto Américas, e hoje a gente está aqui gravando o episódio do podcast Raízes, esse podcast sobre saúde e cuidado com afeto. Sim, e hoje a gente vai falar de dois temas que têm chegado bastante para nós através da nossa rede social, que é a gravidez, né, Natália? Em especial gravidez no contexto de câncer de mama. E dentro desse contexto a gente pensou em gravar justamente agora, de certa forma introduzindo o Outubro Rosa, né, esse mês super importante sobre a conscientização do câncer de mama. A gente conversa muito sobre rastreio, a gente conversa muito sobre diagnóstico precoce, mas infelizmente a gente sabe que terão aquelas pacientes que, apesar do rastreio, terão um diagnóstico de câncer, às vezes, um pouco mais avançado, em especial quando a gente fala de pacientes jovens. Sim. E fertilidade e câncer de mama é um tema que, de certa forma, é bastante angustiante para alguns pacientes mais jovens, né? E hoje a gente vive uma era, né, na qual a mulher, por conta da vida profissional, ela deixa para engravidar um pouco tardiamente, né? Mais tardiamente. A gente está bem acostumado a receber em nossos consultórios mulheres depois dos seus 35, 40 anos com esse diagnóstico e que desejam engravidar ou que às vezes até está grávida. Então hoje o nosso bate-papo vai ser exatamente sobre gravidez durante o câncer de mama e gravidez após o câncer de mama. Então vamos fazer hoje dois momentos, né, para poder conversar um pouco com vocês. Em relação a esse podcast, ele será dividido em 2 episódios. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre gravidez durante o câncer de mama, durante a gravidez. E a gente terá um segundo episódio de gravidez pós-câncer de mama, né? Se é possível, como é que a gente aborda, né, e como é que isso deve ser realizado. Então, falando primeiramente, né, sobre câncer de mama durante a gravidez, né, não é algo comum, mas é algo que a gente ocasionalmente tem no consultório, né, Lilian? E a dúvida essas pacientes, elas podem tratar, né, a gente pode fazer quimioterapia? E a resposta é sim. A gente tem que respeitar os momentos, né? Então, a recomendação é que os 3 primeiros meses a gente apenas acompanhe, né? Mas a partir do 4º mês a gente pode indicar terapia quimioterápica. Idealmente, se essa paciente ela foi diagnosticada no primeiro trimestre da gravidez, ela pode realizar cirurgia, mas ela não pode realizar nenhum tipo de tratamento sistêmico com quimioterapia. Por conta de ser a fase de maior desenvolvimento ali do feto, né, do bebezinho. Então, o momento que a gente tem o que a gente chama de organogênese, né, e dentro desse contexto a gente não tem segurança para o início de quimioterapia nessa fase. Mas, sem dúvida, depois que passa esse momento inicial, a gente pode sim realizar quimioterapia se essa paciente tiver indicação de realizar quimioterapia. Perfeito. Né? Muitas vezes o diagnóstico durante a gravidez ele é um diagnóstico tardio, porque ocorrem mudanças ali na mama da mulher durante a gravidez que podem ser confundidas. E dentro desse contexto, às vezes isso acaba retardando o diagnóstico. E a gente sabe que alguns exames de imagem, né, Lilian, eles não podem ser realizados durante a gravidez. Exato. E aí, muitas das vezes, essa paciente ela vai sentir ali a alteração que vai ficar na dúvida. Essa alteração, no primeiro momento, a gente vai achar, né, pode ser confundido, como a Natália falou, como alterações da mama pela própria gravidez. E a gente tem limitação, sim, em exames de imagem na mulher grávida, por conta dessa formação do feto, né? Mas ultrassom a gente sabe que pode fazer, em alguns exames, né, a gente tem a possibilidade. E mais importante de tudo, a biópsia pode ser feita, né? Sim. Então, a biópsia da mama, ela não tem nenhuma contraindicação durante a gravidez, então, diante de uma suspeita pelo ultrassom, essa paciente ela deve realizar uma biópsia mamária, e se essa biópsia confirmar,
acho que a mensagem mais importante é que a gente não deve retardar o tratamento oncológico por conta da gravidez. Sim. E da mesma maneira, a gente não tem indicação de interrupção da gravidez por conta do câncer de mama. Do câncer de mama, Então, eu acho que isso são duas questões importantes. Existem sim alguns tratamentos, né, Lilian, que a gente não pode fazer durante a gravidez. Sim. Mas são tratamentos mais específicos e que dentro desse contexto a gente vai adaptar. Mas as principais drogas que a gente faz em termos de quimioterapia para mulheres, a gente pode realizar durante a gravidez, que é a famosa quimioterapia vermelha e a quimioterapia branca. A partir do 4º mês de gestação. Né? Então, como a Natália falou, acho que a gente primeiro vai entender qual é o contexto, né, sendo possível cirurgia e depois a avaliação do tratamento complementar. Exatamente. E uma coisa que é importante lembrar, né, é que, novamente, quando a gente fala que não tem risco, é que não tem risco para a mãe nem para o bebezinho, né? Então, a quimioterapia não foi associada, realizada a partir do 2º trimestre, né, a partir do 4º mês, ela não foi associada a má formação, ela não foi associada a nenhum prejuízo no desenvolvimento dessa criança depois que ela nasce. Então a gente tem segurança efetivamente tanto para a mãe quanto para o bebê de fazer quimioterapia durante a gravidez. É claro que é sempre um momento delicado, né? Sim. Assim, eu recentemente tive uma paciente que passou por isso, e é óbvio que mais do que muitas vezes só do oncologista, essa mulher vai precisar de apoio psicológico durante esse período e vai precisar, de certa forma, de muita proximidade com o obstetra ginecologista dessa mulher, né? Os profissionais, eles precisam estar juntos, né? E o tipo de parto também, né? Assim, a gente sabe que é óbvio, sendo possível, né, a recomendação pela via parto normal, né, que a gente sempre vai recomendar e indicar para essas pacientes. Até porque, enfim, acaba sendo a via que menos risco vai ter de, por exemplo, sangramento ou de algumas complicações que podem surgir dentro do contexto de alterações hematológicas por conta da quimioterapia. Mas uma coisa importante de lembrar é que a gente não faz quimioterapia até a data provável do parto. A gente geralmente interrompe a quimioterapia precocemente, por volta ali da 34ª, 35ª semana, justamente para evitar que no momento do parto essa mulher esteja no que a gente chama de nadir, que é o momento que as células sanguíneas estão mais baixas. E, consequentemente, que a gente tenha mais riscos de complicações. Mas, via de regra, assim, é um tratamento que eu acho que, óbvio, não é fácil para a paciente. Ela está passando por um momento que vai ser muito dúbio, né? Ela está extremamente feliz por conta da gravidez, mas obviamente ela está extremamente preocupada com a saúde dela e com a saúde do bebê por conta da quimioterapia, por conta do tratamento. Então, sem dúvida, essa mulher vai precisar ali de um suporte psicológico maior, né? Uma equipe multiprofissional juntas, né? Como a Natália falou. O oncologista está junto ao obstetra, junto com o psicólogo, toda uma equipe ali em prol desse momento que essa paciente está passando. E uma dúvida que essas mulheres às vezes também têm é sobre a possibilidade de amamentação depois, né, do parto, né? Se essa mulher pode amamentar depois do parto. E, na verdade, depende se essa mulher ainda vai ter que fazer quimioterapia ou não. Né? Exato. Se a quimioterapia ainda for indicada, às vezes a gente começa a quimioterapia durante ainda a gravidez, interrompe para essa mulher ter o bebê, depois a gente tem que seguir com a quimioterapia. Diferente da quimioterapia que não ultrapassa a barreira placentária, ou seja, ela não leva a problemas para o feto, a quimioterapia ela passa pelo leite, então a gente não recomenda a amamentação durante a quimioterapia, nem a hormonioterapia quando a paciente tem um tumor que é hormonal. Mas se essa paciente tiver um tumor triplo negativo, um tumor não hormonal, e ela conseguiu fazer toda a quimioterapia durante a gravidez, que não é uma coisa comum, a princípio a gente poderia recomendar a amamentação posterior. Exato. Às vezes essa mulher pode ter um pouco mais de dificuldade, né, Lilian, por conta de alterações ali da mama. A mama operada, a mama irradiada, assim, indicada, ela vai ter uma dificuldade maior, né, por conta de alteração ali na estrutura dos ductos, né, mas a outra mama não teria nenhum problema,
sendo que ela não estiver tratando. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que é importante da gente pontuar. A princípio, a amamentação é possível desde que ela não tenha indicação de realização de nenhum tratamento sistêmico, né? Seja quimioterapia, seja hormonioterapia, seja alguma droga-alvo, eventualmente, que essa mulher precise, né? Seja imunoterapia ou algum anticorpo, dependendo do subtipo de câncer que essa mulher tenha. Então, sobre gravidez, durante o câncer de mama, acho que a gente levantou todas as questões. É óbvio, se tiver mais alguma, manda mensagem pra gente, a gente está aqui para poder responder. E agora a gente vai para a nossa segunda parte. Como mencionado, tem chegado essas questões aqui para nós, então agora a gente vai falar sobre gravidez após ter tido câncer de mama. Isso é possível?